Rui, eu já ouvi você fazendo uma análise, dizendo que a Operação Mãos Limpas na Itália foi feita com o treinamento de uns juizecos lá para poder usurpar o petróleo da Itália. Tipo que está sendo feito aqui no Brasil, né, com o treinamento desses juizecos aí, o Moro, o Dallagnol, por exemplo. Lá na Itália, aqui no Brasil, quem está sendo perseguido, o partido que está sendo mais perseguido é o PT, e o político que está sendo perseguido é o Lula. Quem está sendo mais perseguido de todos os políticos é o Lula. Lá na Itália foi o Berlusconi, né, na época, um deles, né? Por que o Berlusconi, se ele é da direita, o que ele atrapalhou no imperialismo norte-americano, né, que treinou lá esses juizecos, a usurpar a riqueza da Itália? E eu gostaria, se desse tempo, você fizesse um comentário a respeito do 8 de março, falando principalmente da Espanha, que a imprensa disse que milhares de mulheres saíram às ruas protestando contra o assédio sexual. Essa operação Mãos Limpas, não dá para dizer se ela foi planejada assim ou se ela foi instrumentalizada, quer dizer, utilizada nesse sentido. Ela serviu para atacar um setor da burguesia italiana, imperialista também, mas mais fraco do que outros setores imperialistas, no sentido de tomar conta de setores econômicos que eles achavam importantes. A Empresa Nacional de Petróleo da Itália era uma das 5 maiores do mundo, né? E logicamente que havia uma pressão muito grande das outras empresas de petróleo no sentido de privatizar essa empresa e tudo mais. O que não acontecia pela pressão dos setores que estavam no governo. Esses setores defendiam uma parcela da economia nacional italiana contra o assédio de outros países imperialistas. Então, a Operação Mãos Limpas permitiu desmantelar o sistema político italiano. O Partido Socialista desapareceu completamente, o Partido Democrata Cristão também. Né? Vejam, isso é interessante para pensar em termos do que pode acontecer no Brasil, né? A esquerda brasileira, ela pensa assim, não vai acontecer nada. Na Itália, 2 dos partidos mais tradicionais da Itália desapareceram do mapa. A democracia cristã foi formada no final da Segunda Guerra Mundial. Foi o partido que mais governou a Itália, era apoiado pela Igreja Católica e tudo mais. Sofreu um baque enorme. E o Partido Socialista era mais antigo do que isso. O Partido Socialista vinha do século XIX e foi destruído pela crise da Operação Mãos Limpas. O Berlusconi, que era um elemento de direita, sobreviveu, montou um outro partido e tal, meio que liderou a reação contra essa situação e tomou o poder. Né? Então, vocês vejam até onde pode ir uma operação como essa. Na sexta-feira eu vou contar um pouco mais detalhadamente a história toda, começar do período anterior à Segunda Guerra Mundial, contar um pouco a história política da Itália, mostrar essas coisas para a gente entender esse desenvolvimento que nós estamos tendo aqui. Mas é isso. Basicamente, muitos desses movimentos de direita, inclusive de extrema-direita, nacionalistas, eles expressam, né, uma reação da burguesia desses países, uma burguesia menor, ao canibalismo,
dos grandes bancos e das grandes empresas financeiras que tomam conta da economia de todos os países. Isso daí que nós temos que entender. Não é porque um país é capitalista, o outro é capitalista, que eles vão se entender. O sistema capitalista é um sistema de competição canibalesca. É um tubarão engolindo um tubarão menor. Não há nenhum amor entre as empresas capitalistas, os grupos de empresas, os países. É uma guerra permanente. Tanto que isso daí, essa competição acirradíssima, ela já levou a 2 guerras mundiais muito destrutivas, catastróficas. Então dá para entender isso daí, né? No caso do Brasil é a mesma coisa. A gente pode achar com toda razão que empresários como esse Joesley Batista são uma escória, né? Em geral, empresário de verdade, não pequenininho, né? O empresário aí, em geral, é tudo escória mesmo. Agora, quando se trata da luta política, nós temos que distinguir e entender a luta que se trava entre um grupo de empresários num lugar e um grupo de empresários em outro. E nós temos que procurar entender qual é o sentido econômico e histórico dessa luta. Né? No Brasil, o golpe está provocando uma devastação na indústria nacional. Se fosse uma política para expropriar os empresários, colocar essas empresas na mão do Estado, controlada pelos trabalhadores, tudo bem. Mas uma coisa totalmente diferente dessa é você pegar essas empresas e colocar tudo na mão de empresas estrangeiras. Isso aqui vai aumentar a pobreza do país, é um ataque à economia brasileira e é muita ingenuidade, né, de grupos que falam assim, não temos nada com isso, é uma briga entre 2 setores da burguesia. Não é bem assim que a gente deve ver a questão. A gente tem que olhar a coisa com maior profundidade, né? Qual que era a segunda parte da pergunta? Sobre as mulheres, a marcha. A marcha. Não, eu acho que eu ia fazer um comentário sobre as manifestações. Eu acho assim, há uma certa efervescência no movimento de mulheres, né? Por conta de muita coisa que tem acontecido. Agora, essa efervescência, no Brasil teve muitas manifestações, não foram grandes, né? Essa efervescência, nós temos que ver ela também concretamente em cada lugar. Porque o movimento de mulheres é aquele movimento assim que unânime. O único inimigo do movimento de mulheres é o ejaculador do metrô. Ninguém sabe quem é o inimigo, porque quando é no dia 8 de março, todo mundo é a favor da mulher. Não tem ninguém que apareça lá para falar contra. Então, logicamente que isso daí cria um movimento meio sem direcionamento, né? Se é unanimidade. Agora, a gente teria que ver em cada caso se o movimento de mulheres está expressando uma tendência à radicalização ou não. O simples fato de ter manifestações não quer dizer nada. Na Espanha, o núcleo da manifestação foi a Catalunha, que é onde teve toda essa crise política. Então, natural que o movimento aí fosse maior. Mas, com certeza, pelo pouco que eu vi, eu não analisei profundamente, as centrais sindicais tiveram uma participação importante, o movimento operário de conjunto. Não é que foi um movimento das mulheres contra o mundo, né? Agora, é importante, eu acho que, mesmo com essas ressalvas, todo esse movimento de mulheres é importante porque ele está expressando aí uma tendência à radicalização. Bom, a gente vai fazer a primeira pergunta da internet agora, que é internacional, né? Só verter aqui. Como você... em Portugal, né? Porque
quando você estava falando sobre a Itália, a pessoa pergunta sobre Portugal, se Portugal não representaria uma alternativa política e econômica. Precisaria ver em que sentido que a pessoa está pensando nessa alternativa, né? Eu acho que o governo português, ele é um governo, dado que as condições em Portugal são mais delicadas do que em outros lugares, né? Ele é um governo de esquerda, cuja função não é promover nenhuma grande reformulação, é promover algumas mudanças para acomodar um sistema que está em crise, né? O Partido Socialista, que está no governo, é um partido muito moderado. Foi o partido que acabou com a Revolução Portuguesa, né? Tudo bem que isso aí faz muito tempo, mas ele não é nenhum partido radical. Ele se aliou com outros partidos de esquerda, o Partido Comunista Português, como é que é? O outro grupo lá, não me lembro o nome agora. Mas ele leva adiante uma política mais moderada. É tipo um governo do PT, isso daí. Mais ou menos. Provavelmente mais moderado ainda do que foram os governos do PT. Eu acho que não é alternativa. Amanhã tem uma reviravolta, pronto, volta tudo ao normal. Isso daí vai servir simplesmente como um momento de alívio no meio de uma política dura contra a população em geral. Próxima pergunta. Como você disse, os países mais fracos economicamente estão passando por uma ditadura aberta. Poderíamos falar em democradura? Você vê paralelos com a frágil pseudo-democracia no Brasil? Não, esses países já têm governos autoritários muito mais definidos, né? Não é, como é que se diz? Não é que eles têm uma fachada de democracia. A própria União Europeia já falou que é uma crise, isso daí não dá. Eles estão tolerando, estão encobrindo na realidade, né, o fato de que uma parte dos países do leste europeu passou uma ditadura, é praticamente uma ditadura declarada. Isso daí, assim, o que acontece nos países imperialistas centrais, no Brasil, no leste europeu, são estágios diferentes do mesmo fenômeno. A questão da democracia, nós temos que entender o seguinte: a democracia não é uma coisa abstrata, nem uma coisa sobrenatural. Essa democracia que existe no mundo, que é uma democracia entre aspas, né, ela é o resultado de um pacto entre a burguesia de conjunto, a direita, e setores da classe operária e da pequena burguesia. O problema é que a burguesia não consegue manter esse pacto diante da necessidade de atacar violentamente as condições de vida da população em cada país. À medida que a crise capitalista se aprofunda, e ela vem aprofundando, o ataque precisa ser intensificado. Só que esses ataques eles estão em contradição com o fato de que você tem que eleger os representantes periodicamente. Como a política da direita é uma política muito selvagem de ataque à população, e a da esquerda, por mais moderada que seja, ela dá um certo alívio, ela abre alguma perspectiva para vários setores populares, é lógico que a esquerda vai acabar ganhando eleição em todos os lugares. Então, isso coloca em xeque o funcionamento do país através de eleições periódicas. É isso que está acontecendo em todos os lugares. Em alguns lugares a burguesia se antecipa e faz ela mesma esse processo, em outros lugares isso é resultado de crises e assim por diante.
Oi. Bom, a situação é crítica, internacional e nacional. Então é um cenário adequado para analisar, pensar, reagir e recuperar tudo. E você, de uma certa forma, vende quando fala essa mentalidade. A questão importante agora é o que fazer. E você deu uma dica aí, ir para as ruas. Vamos aprofundar um pouco melhor e fazer uma pergunta final. O que fazer está muito relacionado com a intervenção militar. E a intervenção militar, no meu entendimento, ela teve algumas... teve com o objetivo de atingir alguns objetivos, vamos dizer. Pode ser que alguns não, mas quando se trata de estratégia de luta, deve-se considerar todos como viáveis e reagir e agir em função de tudo. Primeiro, a intervenção militar foi claramente uma alternativa para a solução de um problema grave, que é de segurança. Uma alternativa utópica, não vai resolver, mas para a luz do povo vai resolver, por enquanto. Também é uma jogada eleitoral, não do Temer, que é um marionete, uma jogada eleitoral da direita, no sentido em que vai atender até as eleições, vai apresentar algum resultado, pelo menos, para atender o que o povo espera nessa questão importante para ele. O outro objetivo é demonstrar força. Nós temos os fuzis e, portanto, cuidado, principalmente na questão de reação à prisão do Lula. E o outro é um meio golpe, um avanço do golpe que já existe, que seria assim um primeiro passo para um golpe total, se a direita, se o sistema considerar necessário. Bom, diante desse cenário, a questão é, vamos para a rua como ação. Mas aí temos que ver, vamos para a rua com que objetivo? Eleitoral, ganhar as eleições, quando eu falo eleitoral, se esse for o objetivo, nós temos que ver algumas considerações. Por exemplo, temos que olhar para o povo, o que o povo quer. Nós não podemos transgredir o desejo do povo se o nosso objetivo é eleitoral também. Olhar para o que o sistema, particularmente a mídia, pode fazer para distorcer coisas que nós fazemos. Por exemplo, se a gente claramente, eleitoralmente, for contra a intervenção, será que a mídia não vai dizer que nós estamos contra a solução do problema da segurança? Isso considerando o objetivo eleitoral. Terceiro, rede social. Você é um pouco incrédulo com isso. Eu acho que é muito importante. Foi análise, analistas já disseram que o Trump venceu com as redes sociais e estão dizendo aqui que as redes sociais vão definir as eleições aqui no Brasil. Logicamente, a direita diz isso e ela não diz isso graciosamente, ela diz isso baseado em estudos. Agora, o uso da rede social é o seguinte, é importante quando a pessoa recebe a informação, porque a pessoa não vai atrás da informação. A pessoa não vai abrir, a massa não vai abrir o site do PCO e não vai abrir o site do PT ou outros. Então, nós temos que levar a informação. Ele tem que receber na sua casa, no metrô, no serviço, em qualquer lugar. E o que é muito difícil de fazer, pelo que você disse e o que a gente sente, ignorar nesse ano, nessa estratégia, os desvios da esquerda.
A gente tem que fazer isso tapando o nariz. Mas por que é até bom ser um pouco complacente? Porque no final a esquerda não vai conseguir nada, essa esquerda que nós estamos criticando aqui, não vai conseguir nada eleitoralmente. E no final eles vão chegar numa encruzilhada. Ou se desmoralizar e apoiar o candidato da direita, eles não vão fazer isso, ou então acabar votando e apoiando o candidato da esquerda. Diante disso daí, o que você acha, a sua pergunta, ir para as ruas, tudo certo, com objetivo eleitoral ou não eleitoral? Você colocou um monte de coisa, não dá para a gente analisar tudo agora, né? Vou comentar uma questão só para esclarecer. Esse problema das redes sociais. O problema não é se as redes sociais são importantes ou não são importantes. O problema é saber para que elas servem, né? E se as pessoas acreditam que elas vão impedir a prisão do Lula fazendo comentários nas redes sociais, estão redondamente enganados. Não vai afetar minimamente isso daí. Para que a situação se desenvolva, o pessoal precisa sair às ruas. Não tem jeito. As redes sociais podem ser usadas para convocar as pessoas a sair à rua. A insistência do pessoal de ficar na rede social mostra que os partidos de esquerda e boa parte da esquerda, além de estarem, como é que se diz, muito envolvidos aí pela nova tecnologia, que é uma tecnologia importante, de comunicação, mais democrática e tudo mais, eles têm uma perspectiva exclusivamente eleitoral. Porque na eleição a rede social é bem eficiente, dependendo logicamente de como você use, de quanto dinheiro você tem para trabalhar na rede social. Então aí o que eu quero dizer é isso daí. Não dá para substituir manifestações de rua por manifestações nas redes sociais, né? As redes sociais são pessoas que estão nas próprias casas se comunicando. É uma forma de comunicação. Mas não sei se é preguiça. Eu acho que tem muito de preconceito e tudo. Quando as pessoas querem decidir as coisas, vão para a rua. Por exemplo, veja o caso do Egito, né? Quando começou a Primavera Árabe. Manifestações foram convocadas pelas redes sociais. E as manifestações convocadas pelas redes sociais, logicamente que havia uma propensão muito grande nesse sentido, acabaram derrubando o governo militar. Mas o que derrubou o governo militar não foi a rede social, foi o povo na rua, né? Essa é a solução. No caso nosso aqui, de acordo com a pergunta, logicamente que nós temos que sair à rua, não pelo causa da eleição. O problema nesse momento aqui é sair à rua para, principalmente, impedir a prisão do Lula, mostrar para os militares que nós estamos contra um golpe militar. Isso daí tem que ser feito através de manifestações com as pessoas e carne e osso presentes lá. Não tem outro jeito. Muita gente que não está acostumada com a luta política, com a realidade da luta política, pode achar que não, que é a mesma coisa você falar na rede social e você sair à rua ou fazer uma greve. Não é a mesma coisa, né? Se, por exemplo, centenas de milhares de pessoas saíssem à rua contra a prisão do Lula, os juízes ficariam muito mais preocupados do que eles estão. Já estão preocupados com a situação, né? Agora, falar na internet, a pessoa olha e fala, tem uma opinião, mas se a opinião não vai agir, não vai fazer nada, né?
vai ficar só numa troca de opiniões, isso daí não... Por exemplo, quando os jornais deram notícia do julgamento do Lula, fizeram questão de mostrar que no STJ tinha 50 pessoas. Né? O jornal dizendo assim, não tem. Muita gente pergunta também, por que o povo não sai à rua? Né? Na minha opinião, o povo não sai à rua porque há uma confusão, uma dispersão provocada por uma política equivocada que já vem da época das diretas. Da parte do PT, de uma parte da liderança do PT, uma política equivocada, onde eles estão se adaptando à opinião reinante. De uma outra parte do PT, o pessoal só está interessado na sua reeleição, quer eleições de qualquer jeito, nem que seja com a Gestapo controlando as urnas, desde que eles possam se eleger e garantir o salário. E o resto da esquerda nós estamos vendo aí. Para eles, isso aqui não é uma crise nacional. Isso aqui não é uma catástrofe política nacional. É uma oportunidade para eles saírem da mediocridade política que eles vivem, né? Pegando carona numa pessoa que tem uma ampla popularidade, que é o Lula. Quem que não vê isso daí? É uma coisa absolutamente clara. O que o PSOL está fazendo? O PSOL é um partido... O PSOL não é que nem o PCO, que é um partido de militantes, de luta. O PSOL... Quem acompanha a vida do PSOL sabe, o PSOL ele só aparece. Aconteceu alguma coisa, projeto de lei. Né? Está morrendo macaco aí de febre amarela, projeto de lei para proibir os macacos de morrerem de febre amarela. É só projeto de lei, é uma coisa... Aquilo que o Marx chamou de cretinismo parlamentar, o PSOL quase que condensa essa ideia do cretinismo. Então, mas só que acontece o seguinte, eles são um partido ultraparlamentar sem voto. Então eles estão numa operação aí para sair da mediocridade eleitoral deles, né? Utilizando o que eles veem como uma queda do Lula e do PT. O Lula cai, vai para a cadeia, fica lá vendo o sol nascer quadrado. De vez em quando algum parlamentar do PSOL fala que é uma injustiça, mas ele não está na cadeia, né? Quem está na cadeia é o Lula. Aí vão dar uma entrevista e falam, mas o Lula também, essa conciliação, como se fosse a conciliação que tivesse levado o Lula para a cadeia. E aí ele pega uma parte da votação do Lula. Essa é a operação da mais completa mediocridade política. Isso tudo facilita extraordinariamente o desenvolvimento do golpe. É que, felizmente para a humanidade, você não tem só os partidos de esquerda como o PSOL. Você tem os trabalhadores e o povo. Vejam vocês. Getúlio Vargas. Muita gente compara o que está acontecendo hoje com Getúlio Vargas, mas ninguém, na verdade, parou para entender o que aconteceu. Eu vi até alguém falando que no caso do Getúlio Vargas é diferente, porque o PTB chamou o povo para a rua, não sei quem chamou o povo para a rua. Não, não foi assim. Quando começou a campanha da direita contra o Vargas, aconteceu aquilo que a gente espera que aconteça em geral. O pessoal todo saiu de perto do Vargas, que era para não levar tinta. Ele ficou sozinho como um cachorro. Todo mundo começou a dar para trás. Tá certo? O irmão dele, diz a história, né? Que o irmão dele tentou resolver a parada com uma jogada muito mal feita, que foi a tentativa de assassinato do Carlos Lacerda e de um militar da aeronáutica na rua Toneleiros, que terminou com um militar ferido e não matou o Carlos Lacerda, né? Você já que era para fazer a operação, deviam ter feito direito
e acabado com essa peste que era o Carlos Lacerda. Aí a situação piorou ainda mais, ele ficou mais isolado. Até que chegou a hora, ele fez uma reunião do Ministério, o Ministério dele falou, você tem que renunciar. Porque tudo, nessa hora é todo mundo amigo da onça, né? E os militares deixaram ele pendurado na brocha, falaram que não iam dar sustentação ao governo. Aí ele, né, na solidão do quarto dele no Palácio do Catete, refletiu, falou, não vou preso, não vou ser humilhado, não vou ser derrubado do governo de novo, e se matou. E deixou a carta. No dia seguinte, tinha uma manifestação de protesto marcada contra o Vargas, se não me engano, chamada pelo Partido Comunista, em frente do Palácio do Catete. O pessoal não sabia que ele tinha morrido ainda. À medida que a notícia foi se espalhando, a manifestação cresceu com pessoas que foram lá ver o que tinha acontecido. Aí alguém leu a famosa Carta Testamento. E a partir dessa manifestação, da leitura da carta e do clima político no país, os operários promoveram quebra-quebra no Rio de Janeiro. Queimaram o carro da Globo, atacaram as sedes do Partido Comunista, né? Não foi, ninguém chamou nada. Nessa hora, o cara fica sozinho que nem um cachorro sarnento. Vê se alguém vai atrás lá de tirar o Zé Dirceu da cadeia. Tem. O Vacari. Zé Dirceu e Vacari são velhos adversários políticos do PCO. Nós nunca nos entendemos em absolutamente nada. E agora tem uma coisa curiosa que só quem defende eles é o PCO. Quando eles foram presos, o pessoal, você ia numa... O companheiro Antônio Carlos participou de reuniões, então a nossa orientação era o seguinte, vai ser chato, mas vamos falar do Zé Dirceu. Aí ele falava do Zé Dirceu, você via aquele pessoal, uns entrando debaixo da mesa, outro... Zé Dirceu não, pelo amor de Deus, tal. Agora, você vai na reunião do PT, está lá, Zé Dirceu, guerreiro do povo brasileiro e tal. Esse é o problema. Felizmente, você não tem só essa esquerda oportunista, carreirista. Você tem o povo também. A nossa expectativa não é na esquerda, é no povo. Até porque a experiência histórica mostra isso daí. Em última instância, quem resolve a parada é o povo. Nós estamos chamando todo mundo que... Nós temos ido nas reuniões da Frente Popular, a gente chama o pessoal, etc. e tal. A resposta é muito fraca. Mas, ao mesmo tempo, nós também estamos chamando o povo. O que vai acontecer? Não sei, não tenho bola de cristal, não sou bidu, não sou vidente, mas o que eu sei é que o trabalho que nós estamos fazendo não é jogado fora. E o importante seria ampliar esse trabalho. E eleições, num dado momento, se tiver eleições, vai ser necessário se posicionar. Mas a crise política nacional, ela não vai ser resolvida simplesmente por eleições. Ela pode passar, né, pelo mecanismo eleitoral como sendo um dos mecanismos para tentar solucionar a crise. Mas ela depende muito da mobilização das forças populares. Quer dizer, em última instância, para dizer de uma maneira simples, depende da luta de classes. As próximas perguntas eram sobre a esquerda, justamente acho que já foi respondido. Agora... Seria o caso da gente também ir... Aqui tem uma pergunta seguinte. Gostaria que o Rui comentasse a posição do PSTU sobre a intervenção militar no Rio. Dizem, por exemplo, que os policiais e militares são agentes e vítimas da violência. Fantástico. Eu também. Os militares que torturaram em 64 também eram vítimas. Todo mundo é vítima da sociedade em que vive. É uma posição filosófica, né? Filosoficamente falando, o ser humano é vítima
né, do próprio fato de que ele não controla a sociedade. Só que na luta política você tem os carrascos e você tem as vítimas desses carrascos, né? A posição do PST é uma posição ridícula. Eles dizem que tem que mobilizar os policiais, porque os policiais discordam da intervenção militar. Até certo ponto, eu acho que tem muito policial lá que discorda mesmo, né? Mas acho que mobilizar os policiais como linha política é absurdo, né? Tinha dois assuntos aqui, e aí surgiu agora um terceiro, mas vou ser bem rápido. Sobre eleição, que foi comentado aqui agora, um negócio de, não sei se você concorda com isso, desmistificação de eleição, porque o campo é da direita, a bola é da direita, se eles não gostarem do resultado do jogo, eles levam o resultado para o lado que eles quiserem, né? Eles derrubam o eleito, enfim. Então, realmente, a gente fica contando com eleição, e não é bem isso que decide a vida. O que eu queria falar é sobre duas coisas que vão acontecer semana que vem. Na quarta-feira, a AmCham, a Câmara Brasileira, Câmara Americana, American Brazilian Chamber of Commerce, está convocando jornalistas para uma palestra do Ciro Gomes lá. Foram a respeito dos 415 e-mails para os jornalistas se credenciarem na quarta-feira às 9 horas da manhã para um debate do Ciro Gomes com empresários para ouvir as propostas dele. Então isso eu acho que corrobora tudo que você já falou a respeito. E na sexta-feira à noite, lá no Sindicato dos Químicos na Liberdade, o lançamento do livro do Lula. Luiz Inácio Lula da Silva, A Verdade Vencerá. O povo sabe por que me condena. Tem assim um nome meio de epitáfio, mas se esse livro fosse distribuído em tudo quanto é pão de ônibus, seria legal, não é? Eu não me perdi aqui. Qual que foi a pergunta? Comentário sobre o Ciro Gomes na AmCham, quarta-feira, sobre a desmistificação da eleição, do lançamento do livro do Lula. A eleição, eu acho que não é um problema de desmistificar a eleição. A eleição que vai acontecer aqui, ela não será uma eleição, se ela acontecer, não será uma verdadeira eleição, nem no sentido limitado que a gente tem visto aqui. Nós temos que entender que a situação teve uma mudança de qualidade. Então, esse negócio dos candidatinhos com seu programinha bonitinho, isso é uma farsa. Essa aqui é a realidade. A única coisa que está na eleição é um ponto de contradição, é a presença ou não do Lula. Por isso que tudo gira em torno disso daí. Quando o pessoal fala, por exemplo, que fulano vai ser o herdeiro do Lula, quer dizer, ele vai vai tentar roubar a votação do Lula. Mas herdeiro do Lula, no sentido de que ele vai ter o mesmo papel político, nem sonhando. Já o PSOL é mais ambicioso, né? Porque o PSOL fala que vai fazer um governo que vai ser além do Lula. Bom, isso aí então... O PSOL tem meia dúzia de deputados, de parlamentares, não tem programa nenhum, é uma farsa total. Acredita nisso um público assim meio juvenil, que acha bonitinho, né, o jeito dos caras do PSOL, a roupinha, o corte de cabelo e tal. Não é sério o negócio. E o PCdoB, a gente vê que o PCdoB está numa aliança cada vez mais estreita com a direita golpista. Eles estão pensando realmente no pós-crise, né? O pós-crise, assim, o Lula vai preso, crise dele, né? Nós temos que pensar no nosso daqui para frente, com o Maia, com o PSB, que é um partido que não vale um tostão furado, um partido tão picareta quanto qualquer outro partido que tem aí
da direita, PDT. Esse é tudo uma grande farsa. O pessoal gostaria de passar a borracha na questão do golpe e tocar a vida para frente. São partidos que não têm uma perspectiva política séria. Porque também, nós temos que considerar isso aí, nenhum deles é um partido de verdade. O Ciro Gomes é um aventureiro político. Passou pela Arena, pelo PSDB, por tudo quanto foi partido. Ele está aí em busca da carreira pessoal dele. Não representa nada. Por exemplo, ele está no PDT, ele quer dar a entender de que ele é uma ressurreição do nacionalismo varguista. Não tem nada a ver, ele não tem nada a ver com isso. O PDT, inclusive, sob a liderança dele, está se enchendo aí de gente de direita. O PCdoB também, não é um partido real. O PCdoB, uma época, viveu nas costas do PMDB e depois nas costas do PT. Quando eles estavam nas costas do PMDB, eles atacavam o PT com a maior violência possível. Muita gente não conhece isso, porque não viveu aquela época. Eu participei do movimento sindical, o pior inimigo da construção da CUT era o PCdoB. Pior inimigo da construção do próprio PT, nós participamos da construção do PT, era o próprio PCdoB. Quando a situação começou a mudar, o PMDB entrou numa crise muito grande, depois do plano cruzado, depois da Constituinte e tudo mais, eles deram uma guinada puramente oportunista para a CUT e aliança com o PT. Não são verdadeiros partidos políticos, no sentido de que tem uma perspectiva para a sociedade, para o povo. São grupos de interesse que giram em torno de si mesmos. Tanto o PSOL quanto o PCdoB. O PT, que é um partido muito diversificado, um verdadeiro balaio de gatos, ele já nesse sentido é diferente, porque ele é um fenômeno muito grande, que engloba muitos setores sociais. Setores sociais reais. Né? O MST é um grande movimento de massas, a CUT é um grande movimento de massas. Os outros não têm essa ligação com o mundo real. Então, embora o PT tenha também esse componente de partido, grupo de interesse, dentro dele ele é mais do que isso daí. Por isso que ele é o pivô da crise, né? Isso também os herdeiros presuntivos aí não entendem, né? O negócio do Lula eu estou de acordo. E o que mais você falou? O Ciro vai debater com empresários. Ah, o Ciro. Seria interessante, né, ver esse debate de perto. Eu gostaria de ver o que ele vai. Ele vai explicar para os empresários norte-americanos que ele vai expropriar todo o capital estrangeiro no Brasil e todo mundo vai ficar alegre, rir, tomar cerveja e tal. Esse negócio do Ciro é interessante, né? O pessoal deve achar assim que eu tenho alguma coisa contra o Ciro. Não, simplesmente a gente não pode legitimar essas farsas grotescas, né? A convocação está sendo feita durante. Bom, próxima pergunta da internet. Fred, para você comentar sobre a menor taxa de juros da história. Só uma coisinha, não é o caso de perguntar tudo e a gente encerrar de uma vez? Está super tarde. Aqui do auditório acabou. Então vamos perguntar tudo. Internet. Então vai. Essa sobre a taxa de juros, que estamos tendo agora 6,75%. O que tem? O que aí a pessoa quer? Pede para você comentar sobre isso, lembrando que o golpe era que a gente dizia que o golpe era para pagar juros para os banqueiros. Como explicar isso? E o outro Rui, eu gostaria que você explicasse melhor essa posição do PCO a respeito do armamento da população. Como os pobres poderiam adquirir armas potentes o suficiente para enfrentar as forças da repressão? Bom, sobre a questão da taxa de juros, isso daí é logicamente que a taxa de juros oscila
de acordo com as necessidades do conjunto da burguesia. Se tiver que baixar num dado momento, aumentar em outro momento, isso daí depende da política geral. O que não quer, essa flutuação não quer dizer que os banqueiros não vão receber a parte deles. Isso até é meio... Com 2 ou 3 medidas governamentais, eles recuperam qualquer baixa da taxa de juros aí que houver. A taxa de juros está baixa porque a recessão é muito profunda. Então eles estão tentando aí ver se, como a inflação está baixa também, eles estão tentando ver se eles conseguem levantar o cadáver da economia nacional, né? Esse negócio de como é que o pessoal vai comprar armas